que será o tema do nosso retiro. São 10 capítulos que foram divididos aí durante os 4 dias e nós vamos cobrir todo o livro, todos os 10 capítulos, começando hoje com o primeiro capítulo, terminando na terça-feira com os capítulos 9 e 10 com o reverendo Bruno. Durante esse tempo aí vamos estar expondo a palavra do Senhor, o reverendo André, o reverendo Bruno, eu e o presbítero Salomão. Que Deus nos abençoe. O livro de Esther, esse livro do pastor Emílio Garófalo, Esther na Casa da Pérsia, a vida cristã no exílio, procura fazer uma correlação entre a vida do povo de Deus no exílio, a vida do povo de Deus numa terra estranha, com a nossa vida como peregrinos, como estrangeiros nessa terra, buscando assim aplicar os princípios das Escrituras, daquele texto para as nossas vidas, especialmente de uma perspectiva redentiva, cristocêntrica. Então é o nosso desafio nesses dias olhar e achar o Evangelho no livro de Esther, encontrar Cristo, o Evangelho no livro de Esther. Este é o nosso desafio nesses dias. E eu quero, para começar então, pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Esther, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao 3 somente agora, mas nós vamos ler todo o capítulo 1 hoje durante a exposição. Esther, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Esther, capítulo 1, do verso 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Todos a uma só voz? Diz assim: Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sob 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus bendito, graças te damos pelo privilégio que nós temos de ter acesso às Escrituras, de ter acesso, Senhor, às histórias antigas do teu povo, a história da tua redenção, da tua providência em favor do povo a quem o Senhor ama, a tua igreja. Nós oramos, ó Deus, neste momento, pedindo que o Senhor ilumine o nosso entendimento pela ação do teu Santo Espírito, nos concedendo graça para a compreensão e prática. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitar bem esses dias para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Que a nossa igreja, Senhor, seja mais santificada pela tua palavra. Sim, Senhor, santifica-nos pela verdade. A tua palavra é a verdade. Nós oramos no nome santo de Jesus e te agradecemos, ó Deus. Amém e amém. Irmãos, eu talvez não seja o único que cresci num contexto onde televisão a cores era raridade. E na minha cidade só tinha uma casa onde tinha televisão a cores. A casa da Dona Quilu, a pensão da Dona Quilu. Dona Quilu era uma mulher da alta sociedade da pequena vila, da pequena cidade onde nós morávamos. Senhora rica, dona da pensão, dona da hospedaria da cidade, esposa do juiz de paz e tabelião daquela comarca. E ela, como tinha uma pensão, tinha uma sala voltada para a rua, grande, onde os hóspedes ficavam, assistiam TV no final do dia, e nós, criança naquela época, assistíamos pela janela, aquela janela de madeira grande que abria para fora, e nós então assistíamos televisão a cores, porque lá em casa a televisão era preto e branco ainda. Mas havia dias que ela se chateava conosco, e aí a Dona Quilu, zangada, mandava a gente embora e fechava a janela, e nós éramos privados de ver o que estava passando dentro da casa daquela nobre senhora, daquela senhora da sociedade, das mais ricas da cidade. E nós pensávamos, vamos voltar para casa e terminar de ver a novela, o filme, ou qualquer outro programa na nossa televisão preto e branco. A gente se sentia excluído, porque nós não tínhamos acesso à TV a cores. Ela era a única da cidade que tinha
TV a cores. Também, eu acho que outra situação que talvez você já tenha presenciado é você ser amigo de alguém ou ser próximo de alguém e aquela pessoa dar uma festa, um casamento, alguma coisa que você desejava muito estar, desejava muito participar, mas aquela festa era fechada, com convites contados, e você não recebeu o convite. Quem nunca se frustrou por desejar participar de alguma coisa e não pôde participar porque foi deixado de fora? Quem nunca desejou receber um convite especial para uma festa especial e talvez não tenha tido a oportunidade de participar? Às vezes, o que mais chateia é que pessoas que nem eram tão próximas daquela pessoa que nós desejávamos participar na festa, foram convidadas, talvez por causa de sua influência, de seu status na sociedade. Aquela pessoa foi convidada e nós não fomos. Que frustração! Bem, talvez aqui seja um contexto semelhante ao que nós acabamos de ler. O rei Assuero deu uma festa e certamente o povo de Israel não foi convidado. Eles assistiam, talvez pela janela, como eu assisti a televisão pela janela da dona Quilu. Também, outra situação que nós podemos aplicar é para a nossa própria situação. Assim como o povo vivia naquele contexto de ver a pompa do rei, ver a vida na Pérsia, a vida na casa da Pérsia com toda aquela ostentação e luxo, e eles não participarem, eles estarem de fora e muitas vezes sofrerem hostilidade. Talvez nós também olhemos para o mundo com essa mesma perspectiva. Há tanta vida lá fora e nós aqui dentro. Há tanta vida no mundo e nós dentro da igreja. Há tanta coisa acontecendo no mundo que talvez nós achamos bonito, atraente, e nós somos privados porque nós não fazemos parte desse mundo. Não porque nós não fomos convidados, mas porque de fato não é conveniente para nós participar. Bem, nós vamos olhar então para o livro de Esther com essa perspectiva. Nós estamos vivendo num mundo estranho em que nós, de certo modo, assistimos a vida passar pela janela. E nós não podemos nos envolver com esse mundo na totalidade. Nós devemos viver esse mundo, mas nós devemos viver esse mundo baseado nos princípios das Escrituras e olhando a vida neste mundo pela janela das Escrituras. E ainda que ele pareça colorido lá do outro lado, como a televisão da dona Quilu, nós temos que viver a nossa realidade olhando para aquilo que de fato importa e esperando de fato aquilo que importa. Bem, esse é o contexto que nós vamos trabalhar durante esses dias. Voltando para o livro de Esther, este livro nós não sabemos ao certo quem escreveu. É certo que há teorias, há possibilidades, mas não sabemos ao certo quem o escreveu. E ele conta a história do povo de Deus, parte da história do povo de Deus, a partir daquela primeira remessa de exilados que saiu com Zorobabel e voltou a Jerusalém para reconstruir Jerusalém, até o período cobrindo Neemias e Esdras. Então, é um período dentro de histórias que nós já conhecemos. Conta a história de exilados que assimilaram ou que foram assimilados pela vida no Êxodo e que com o retorno do povo a Jerusalém, com o retorno do povo à sua terra, após os 70 anos do cativeiro babilônico, eles permaneceram na Pérsia, permaneceram ali, vivendo ali, porque construíram casas, construíram uma vida e continuaram vivendo ali no exílio. Esse período entrelaça histórias, mas ele conta em especial como Deus não deixou esquecido aquela parte do povo que ficou no exílio. Talvez pudéssemos entender que aquela parte do povo que ficou no exílio era uma parte desobediente, que não atendeu a graça de Deus, ao chamado do Senhor para o retorno após o exílio, e que ficou lá e que, portanto, deveria sofrer
as consequências da vida no exílio. Mas a gente vê como Deus não se esqueceu daquelas pessoas no exílio. Essa história se passou na cidadela de Suzã, na Pérsia, e a Pérsia foi o povo, os persas foram aqueles que venceram os babilônicos, que tomaram o poder e que eram mais generosos, mais bondosos com os seus subordinados, com aquele povo que eles conquistavam, do que os babilônicos e outros povos conhecidos da época. Tanto que os persas permitiram que o povo voltasse do exílio para a sua terra, voltasse para Jerusalém. Nós precisamos então, já que o nosso objetivo é fazer alguma correlação e aplicações para a nossa vida no momento, nós precisamos pensar em que aspectos a história de Esther, a história do livro de Esther, pode se correlacionar com a nossa história e com a nossa vida e como isso pode se aplicar para nós. Bem, embora sejam contextos muito diferentes, nós vivemos num contexto completamente diferente, nós não sofremos a mesma hostilidade e as mesmas dificuldades que o povo de Deus sofria naquele momento no exílio, mas nós temos algumas semelhanças. Em primeiro lugar, que a humanidade continua a mesma. A humanidade continua sendo uma humanidade formada de homens e mulheres de corações rebeldes, de corações corruptos. Também outro aspecto que nós podemos correlacionar é que aquela velha inimizade entre a descendência da serpente e a semente santa permanece. Do mesmo modo que houve tramas para tirar a vida do povo de Deus, há também inimizade contra nós, contra o povo de Deus. E por fim, essas narrativas da história de Esther, ou da história do povo de Deus, elas trazem para nós não somente partes da história desse povo. Nós podemos, por exemplo, dizer, o livro de Esther não é a história de Esther. Ela traz o modo pelo qual, ela mostra o modo pelo qual Deus revelou sua graça redentiva na história e o modo como Deus manifestou a sua providência em favor do seu povo eleito. Qual a importância desse livro? Em primeiro lugar, nós devemos olhar a importância desse livro para o próprio povo judeu. Esse livro tornou-se muito importante para o povo judeu. O evento de Deus poupar a vida do povo através da vida de Esther é comemorado pelo povo judeu na festa chamada Purim. E este livro se tornou um dos maiores alentos para o povo judeu durante toda a história, trazendo esperança, mesmo em tempos difíceis para aquele povo. Por exemplo, um autor chamado Brian Gregory, ele conta que durante a perseguição de Hitler contra os judeus, essa narrativa, por ser tão poderosa, foi banida por Hitler da Alemanha e de todos os seus domínios. Era proibido ler o livro de Esther, porque eles acreditavam que isso podia fazer com que os judeus nutrissem esperança de que houvesse uma possibilidade deles livrarem daquela situação que nós conhecemos, que causou tantas mortes no mundo, o Holocausto dos judeus. Por isso eles foram proibidos de ler esse livro. O livro foi banido da Alemanha. Mas ainda assim, muitos judeus eram capazes de recitar de cor todo o texto do livro de Esther por causa da importância desse livro para eles. Bem, vamos para o livro, vamos para a história de hoje. Então hoje nós vamos olhar especialmente para Esther e o povo de Deus na casa da Pérsia, a casa da Pérsia. Bem, vejamos como o livro começou. O livro começou com os 3 primeiros versos que nós lemos, contando quem era Assuero, quem era esse rei, quem era esse poderoso homem e o que acontecia no seu reino. Nos dias de Assuero, e aí cita quem ele era, especialmente para mostrar a sua relevância na história, aquele Assuero
que reinou desde a Índia até a Etiópia. Aquele Assuero que era governador, que era o soberano sobre 127 províncias. E ele, que estava sentado no seu trono, decidiu dar uma festa no seu palácio. No terceiro ano do seu reinado, 3 anos, ele havia assumido o poder no lugar do seu pai, Xerxes. Esse Assuero é Xerxes I. Então ele assumiu o poder no lugar do seu pai e resolveu dar um banquete para todos os príncipes, para todos os servos, para todos os nobres do seu contexto e também para todos os príncipes e servos e nobres de outras províncias, das províncias de onde ele era o soberano. Qual é o contexto aqui da casa da Pérsia? O que nós podemos aprender desse contexto a partir da história desse rei, envolvendo esse rei e o seu domínio, e também a presença do povo de Deus naquele contexto e de Esté? Tem algumas lições que nós podemos aprender e nós vamos tomar todo o cuidado de que estas exposições não sejam apenas exemplos e lições morais aprendidas a partir de uma história de uma pessoa que nós admiramos, mas especialmente que ela nos conte, que ela nos revele princípios básicos da redenção, da nossa fé, da nossa salvação. Em primeiro lugar, vamos olhar para os perigos na casa da Pérsia. Quais são os perigos de viver na casa da Pérsia? Quais são os perigos ao coração do povo de Deus vivendo dentro da casa da Pérsia? Vamos continuar olhando para o texto, especialmente olhando a partir do verso 3 e especialmente o verso 4, o que acontece que pode ser um grande perigo para aqueles que vivem no mundo. Diz assim: no terceiro ano do seu reinado, ele deu um banquete a todos os seus príncipes e servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Ostentação, exuberância e muita celebração, que poderia significar perigos atraentes para o povo de Deus. Que perigos são estes? Primeiro, que os poderosos do mundo, muitas vezes, vivem sem limites e em ostentações, e dando para nós a impressão que a vida é muito fácil para aqueles que não temem o Senhor. Vocês devem se lembrar do Salmo 73, onde Asaf luta com seu coração por causa da prosperidade dos ímpios, por causa dos bens e de tudo que os ímpios angariavam, sendo eles rebeldes contra Deus, enquanto ele, um servo fiel, padecia, passava por privações e sofria muito nessa terra. Então, a ostentação, o luxo, a riqueza, as belezas, as glórias deste mundo podem ser um perigo para o nosso coração. O poder deste mundo é fascinante. O poder deste mundo é fascinante e pode facilmente tomar os nossos corações. Posição, status, riquezas, tudo isso pode se tornar algo muito perigoso para aqueles que servem a Deus. Nós somos alertados constantemente pelas Escrituras sobre esses perigos e lembrados de que o amor ao dinheiro é um grande risco para nós. O amor à riqueza pode nos colocar a perder. O poder deste mundo é fascinante, mas ele facilmente se torna em tirania, em vergonha e humilhação. Por isso nós temos que tomar cuidado com esses perigos. Como nós podemos então olhar para a história desse povo e fugir desses perigos a partir do que Deus fez com eles? Primeiro, vamos conhecer o contexto, conhecer quem são as pessoas e qual é a história envolvida aqui. Quem era essa Esté? Quem é essa Esté que nós falamos tanto? Bem, para as crianças talvez,
ela é aquela personagem fabulosa, porque a história é contada pelas metades, contada às vezes só a parte gloriosa da história, tirando aqueles aspectos mais sombrios, aqueles aspectos em que envolvia até a possibilidade dela ser assassinada em praça pública por causa do caráter do seu marido, do rei que se tornou seu marido mais tarde. Mas isso é assunto para o próximo capítulo. Bem, talvez nós os adultos, especialmente as mulheres, se encantem pelo relato de que Esther foi cuidada, foi paparicada durante um ano, 6 meses, recebeu um tratamento e depois de selecionada recebeu mais 6 meses com os melhores cosméticos da época. Os melhores tratamentos, tudo do bom e do melhor ela recebeu. E talvez seja essa a parte que encanta. E as mulheres se encantam pela história de Esther, pela beleza de Esther. Talvez também o fato de que Esther foi agraciado com algo que nós almejamos, mas que desvalorizamos ao mesmo tempo. Beleza. Beleza vem, mas beleza passa. Você nasce belo, cresce, envelhece e fica feio igual um maracujá de gaveta. Será que isso vale a pena? Mas nós nos encantamos por essa história. Mas que história é essa? Quem é esta mulher? Em primeiro lugar, mais uma vez, precisamos lembrar, o livro de Esther não é a história de Esther, mas é a história de Deus, a história da providência de Deus na história do seu povo. Como Deus, na sua providência, agiu em favor de um povo para preservá-lo, para garantir que os seus propósitos fossem cumpridos. Do lado dessa mulher, que nós admiramos tanto, tem a história deste homem que nós acabamos de ler. Esse tirano chamado Assuero. Assuero, ou Xerxes I, que era um poderoso líder, um poderoso chefe da dinastia persa, e essa dinastia foi uma das mais poderosas da história. Quem assistiu aí o filme 300, talvez consiga relacionar um pouco a história deste rei. Se você assistiu, você vai lembrar da famosa batalha de Termópilas. Não lembra? Onde tem aqueles personagens e o principal, o personagem mais famoso que vocês conhecem. Acho que quase todo mundo está familiarizado com aquela história. Bem, se vocês não sabiam, o rei persa que lutava contra a Grécia naquele filme, era esse rei. O rei Assuero, o rei Xerxes I. Assuero herdou da sua família, de uma família já tradicional, de uma descendência, de uma dinastia tradicional, herdou toda a pompa, toda a riqueza, toda a fama, todo o poder que eles haviam conquistado. Mas Assuero desejava dominar a Grécia. Esse era o principal objetivo. Assuero tinha mania de grandeza. Assuero, como toda a sua família, queria coisas grandes e lutava por coisas grandes. E o seu propósito era dominar a Grécia. O seu objetivo era dominar, não estava contente com as suas 127 províncias, mas queria dominar a Grécia. Que paralelos nós encontramos dessa história de Esther, envolvendo esse rei Assuero, com que outros paralelos nós encontramos com a nossa história? Bem, o livro mostra Deus agindo no dia a dia deste povo. E há um detalhe importante neste livro que talvez você não tenha observado ainda. Este livro foi alvo de controvérsia na história, no fechamento do cânon, porque o nome de Deus não aparece nem uma vez sequer na história de Esther. Você sabia desse detalhe? O nome de Deus não aparece no livro de Esther. Nenhuma vez. Nenhuma vez. Mas Esther, o livro mostra Deus agindo no dia a dia de formas não tão óbvias como o povo esperava. Talvez esperando uma intervenção grandiosa, mas Deus pouco a pouco agindo até que um resultado de uma intervenção divina aparece, e aí eles têm a certeza de que Deus estava de fato agindo. O livro também mostra Deus agindo soberanamente sobre assuntos políticos, porque ele
controla, domina, governa o coração do rei, para que o rei tome decisões políticas, os reis tomem decisões políticas, e essas decisões políticas, às vezes inquietantes, às vezes difíceis de serem compreendidas, mas que estavam guiando a história de Deus para um propósito. Por exemplo, isso vai ser tratado com mais propriedade amanhã, como que a morte de Vasti é o resultado da providência de Deus. Se Vasti, a esposa de Assuero, não morresse, ele não procuraria uma outra esposa, encontrando Esther, para que a providência de Deus fosse realizada. Então a gente vê Deus agindo em coisas até estranhas, ou de formas estranhas, aqui nessa história, e talvez a gente encontre algum paralelo também para as nossas vidas no dia a dia. Bem, no nosso dia a dia, especialmente nos nossos dias, talvez os crentes que viveram no período de Cristo, dos apóstolos, tiveram o privilégio de ver, não sei se talvez mais privilégio do que nós temos, né? Mas puderam ver realização de milagres, sinais e coisas grandiosas que nós não vemos com tanta facilidade. Nós não vemos no nosso dia a dia. Nós não vemos Deus agindo, nós não percebemos a ação de Deus na nossa história tão claramente. Da mesma forma que este livro mostra Deus agindo de formas não tão óbvias na história do seu povo, nos faz lembrar que Deus está agindo em nossas vidas também de formas não óbvias, mas que Ele está no controle de todas as coisas. Da mesma forma que Deus governa os assuntos políticos no livro de Esther, Deus governa os assuntos políticos dos nossos dias. E nós estamos hoje preocupados com questões políticas que estão acontecendo neste momento, mas nós não podemos esquecer que, apesar de tudo que está acontecendo, Deus está trabalhando, mesmo de maneiras não óbvias. Parece ser uma história sem Deus, o livro de Esther, como eu disse, porque o nome de Deus não aparece na história, especialmente no livro. Até que tudo se concretize, nós talvez pudéssemos pensar que era uma história sem Deus. Teria Deus deixado o seu povo, aqueles exilados, largados, jogados, desamparados ali na Pérsia para morrer? Ali na Babilônia para morrer? Será qual era o intento de Deus? Bem, parece ser uma história sem Deus. E um comentarista falando sobre isso, diz: sim, de fato, o nome de Deus não está na história de Esther, mas certamente, claramente, nós podemos ver a sua mão agindo em favor do seu povo. Não, o nome de Deus não está lá, mas a sua mão está. A sua mão está, assim como a sua mão está na nossa história também. Como é a vida no exílio? Como era a vida no exílio? A vida no exílio é uma vida de hostilidade. A vida no exílio é uma vida num contexto de oposição, às vezes de perseguição. A vida no exílio, a vida na casa da Pérsia, não era uma vida fácil para o povo de Deus, ainda que aqueles preferiram ficar, mas não era uma vida fácil para aquele povo. Do mesmo modo, a vida no mundo que nós estamos vivendo agora não é uma vida fácil. Nós vivemos num mundo hostil. Apesar de que nós não vivemos num país hostil, talvez pudéssemos pensar em pessoas que estejam vivendo em dificuldades maiores do que nós. Nós temos, por exemplo, pessoas que estão vivendo hoje na Ucrânia debaixo de ameaças constantes de bombas. Nós temos, por exemplo, pessoas que estão vivendo na Venezuela, passando necessidades, às vezes tendo dinheiro e não podendo comprar porque não acham o que comprar. Temos pessoas como aqueles que estão na Coreia do Norte, que não têm qualquer liberdade, nem mesmo para sair do seu país sem autorização do governo. Nós não sofremos esse tipo de hostilidade no nosso país. Mas a hostilidade existe especialmente por vivermos numa sociedade anticristã, numa sociedade pós-moderna, secularizada, que quer banir qualquer aspecto religioso que esteja ligado
à tradição judaico-cristã. Sim, querem aspectos religiosos, mas que de outra natureza. Misticismos e outras coisas, até o ocultismo, a sociedade da nossa época procura. Mas qualquer coisa ligada à tradição judaico-cristã tem sido abandonada e tem sofrido hostilidade pela sociedade atual. As pessoas até aceitam o cristianismo e até aceitam o seu cristianismo e convive bem com você neste mundo, até que a sua posição, até que o seu posicionamento não vá contra alguma ideia delas. Eu aceito o seu cristianismo se ele aceitar as minhas ideias. Eu aceito o seu cristianismo se você aceitar as minhas tradições, as minhas crenças, as minhas ideologias e coisas assim. Por isso, o cristianismo sendo uma fé exclusivista, que crê numa única verdade, num único Deus, que crê nas Escrituras como única fonte de verdade, sofre todo tipo de hostilidade. Bem, Esther, então, serve como um paradigma para que nós possamos avaliar como é a vida no mundo hostil, como é a vida cristã no mundo de hostilidade. E nós temos dois grandes paradigmas para a vida no exílio, né? É claro, além do povo vivendo no exílio do Egito, no exílio egípcio, além do povo vivendo no exílio babilônico, nós temos as histórias específicas, especialmente no exílio babilônico, de Daniel e os seus amigos e de Esther. Mas veja uma distinção entre Daniel e os seus amigos e Esther. Daniel e os seus amigos nasceram em Jerusalém, cresceram no contexto de adoração do povo judeu, adorando no templo, vendo as celebrações, aprendendo a lei dentro do palácio. Eles eram príncipes, e eles então são levados como cativos para a Babilônia. Esther não. Esther nasceu na Pérsia. Esther nasceu no exílio. Esther nasceu num contexto diferente de Daniel. E talvez, sem desmerecer a história de Daniel, era mais fácil para Daniel e os seus amigos serem fiéis aos princípios que eles aprenderam em Jerusalém, do que Esther ser fiel a princípios que ela recebeu pela tradição dos seus pais, tendo nascido numa terra estranha, tendo nascido no exílio. E nós também precisamos, talvez, pensar em nós como Esther. Nós nascemos no exílio, e assim como Esther não conhece a sua casa, nós não conhecemos a nossa. Nós só ouvimos falar de lá. Nós ouvimos falar que a nossa casa, que o Senhor Jesus foi preparar para nós, é um lugar cheio da glória, da presença de Deus, e algumas menções que fazem alguma correlação com a vida neste mundo, porque talvez era o mais próximo da glória que aquele lugar tinha. E ali nós recebemos a descrição de que a nossa terra, a nossa casa, aquela de onde nós somos mesmo, é um lugar pavimentado por ouro, as ruas são de ouro e cristal, lá não precisa de energia, porque a luz de Deus ilumina a cidade o tempo todo, não haverá noite e dia, não haverá distinção, porque a luz da glória de Deus ilumina este lugar o tempo todo. Nós só temos notícias da nossa casa, da glória da nossa casa. Esther ouvia talvez a história da glória da sua casa, sem nunca ter ido lá, só sabendo que Jerusalém, que Israel era uma terra gloriosa, foi uma terra gloriosa, e que lá estava o templo do Senhor. Lá estava o lugar da adoração do povo de Deus, o lugar onde Deus manifestava a sua presença, onde Deus fazia propício ao seu povo. Coisa que ela não presenciou, coisa que ela nunca viu. E há semelhanças entre nossa vida e a vida de Esther nesse sentido, porque nós nunca vimos a nossa terra. Nós ouvimos sobre ela, nós sabemos sobre ela, nós desejamos ir para ela, mas nós nunca estivemos lá. Outra realidade que nós podemos pensar a partir da história de Esther, vendo que o nome de Deus não aparece no livro, é pensar, será que
Deus está ausente no exílio? Deus estava ausente no exílio? E talvez em alguns momentos de nossa história, nós sintamos que talvez Deus esteja ausente das nossas vidas no nosso exílio. Nós não conseguimos ver ou perceber a ação de Deus em nosso favor, não conseguimos perceber a mão de Deus agindo na história do seu povo, talvez não do jeito que nós queríamos, e aí talvez tenha momentos que nós pensamos, será que Deus nos abandonou? Deus está ausente no nosso exílio? Mas não é isso que nós vamos ver nessa história. Nós aprendemos também dessa história que Deus está agindo na vida do seu povo, além de que Deus está agindo na vida do seu povo de formas não tão óbvias, nós aprendemos algo também sobre sobre o mundo, sobre os poderes deste mundo, sobre os poderes dessa terra. E aí nós podemos fazer uma correlação, uma comparação com a nossa terra, com a nossa casa. A casa da Pérsia, os poderes da casa da Pérsia amam exibir o seu luxo, a sua riqueza, amam a ostentação de glória e de poder. Veja o que está descrito a partir do verso 4 até o verso 9. Diz assim: então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 anos, 80 dias. Leia comigo, alternadamente, versículo 5. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Susa, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. Havia tecido branco, linho fino e estopas de púrpura atadas com cordões de linho e de púrpura, argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres da casa real por 3 anos. Amanhã eu vou pedir a GG para caprichar mais na janta. Tá fraco ele. Irmãos, observem o que foi descrito aqui. Nós temos a descrição de como que foi ostentosa, quanta ostentação havia naquele banquete que o rei ofereceu. Preste atenção nos detalhes. 180 dias de festa. 6 meses. 6 meses de festa. Então alguém para bancar 6 meses de festa luxuosa tem que ter muito dinheiro, tem que ser muito rico e muito poderoso. Xerxes, primeiro, ou Assuero, deu uma festa de 180 dias, convidando todos os príncipes e nobres das províncias para participar. Além disso, do fato da festa ter durado 180 dias, veja a descrição do ambiente onde a festa está sendo dada e também do serviço prestado aos convidados. O lugar era decorado com luxo, com panos, com tecidos caros. O local era construído com pedras raras, com pedras caras. Os adereços eram decorados com ouro e outras preciosidades. Havia muito luxo. O vinho era tomado em taças de ouro e era servido o vinho real. Certamente não era um vinho qualquer. O vinho real, certamente, era o vinho da melhor qualidade. E ele era servido com generosidade, servido abundantemente. Veja quanta ostentação. E de fato, poderosos amam ostentar. Poderosos que não temem o Senhor amam ostentar, amam exibir o seu poder. Além de exibir o seu poder,
há uma descrição no versículo 7 de que eles eram servidos com o melhor, com muito vinho real, graças à generosidade do rei. Mas observe só, um rei que ostenta tanto e que quer dar tanta demonstração de poder, está sendo generoso à toa? É por acaso que ele está sendo generoso? Muitas vezes, a generosidade dos poderosos, ela tem um objetivo, ela visa o controle, o domínio. E é perceptível no texto que Assuero tinha um domínio muito forte, que ele queria demonstrar o seu controle e o seu domínio naquele contexto, ao observarmos especialmente o versículo 8. Leia comigo de novo o versículo 8. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais de sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito. Tinha uma prescrição: bebam sem constrangimento. Bem, normalmente as propagandas de bebida no Brasil, as propagandas de cerveja, fazem a propaganda assim: bebam com moderação. Aqui, na verdade, havia uma outra direção. Dizia: beba sem constrangimento. Mas por que beba sem constrangimento? Qual a necessidade deste aviso? Qual a necessidade dos oficiais da casa do rei avisar aos convidados: bebam sem constrangimento? Nós podemos concluir, nós podemos entender a partir dessa descrição que até a forma como se bebia nas festas dentro do palácio do rei era controlada, era dominada por aquele rei. Ele amava demonstrar poder e domínio, e a sua generosidade, na verdade, não era generosidade em si, mas uma forma de domínio, uma forma de dominar. Ele ordenou aos oficiais que comunicassem aos visitantes que pudessem beber segundo a vontade de cada um. Ou seja, se você quiser beber, beba. Se você não quiser beber, não beba. O rei não te constrange nem a uma coisa, nem a outra. Naquele dia estava liberado, porque nos outros dias certamente ele fazia constrangimentos com os seus convidados. Ele constrangia os seus convidados a fazerem o que ele queria. Imaginem só, uma lei para liberar as pessoas a fazer uma coisa tão simples. Uma lei para liberar as pessoas de beber e não beber. Escolher entre beber e não beber. Aqui nós podemos perceber o perigo do controle dos poderosos, especialmente dos ímpios, sobre o povo. E a gente, é claro, vai ter que tocar em política e tomar cuidado com o perigo do controle do Estado. Nós somos o tempo todo levados a tomar posições ou a aceitar coisas que o Estado quer impor sobre nós. Coisas que são contrárias à vontade do Senhor. Por exemplo, o que você faria hoje se você fosse um colombiano morando na Colômbia e o seu governo, o Supremo Tribunal do Estado do país, decidiu que a partir daquele dia poderia praticar o aborto de crianças até 24 semanas? Qual seria a sua postura? O Estado dominando sobre coisas que é Deus que decide. E quando o Estado domina, quando os poderosos dominam sobre coisas que Deus que decide, nós não podemos aceitar. Eles amam a ostentação, amam o domínio, amam o controle, amam o poder. E às vezes se passam por generosos, mas na verdade a sua generosidade é para manter o domínio sobre o povo. Mas além disso, nós aprendemos outra coisa a respeito do poder dos poderes deste mundo. Os poderes deste mundo nem sempre visam o bem de todos, como nós vimos aqui. Os poderes deste mundo nem sempre visam o bem da sociedade, o bem do povo. Vamos continuar lendo a partir do verso 10? Acompanhe comigo
e vamos ler novamente, alternadamente. Mas agora eu quero leitura forte. Vamos lá? Ao 7º dia, estava já o coração do rei alegre de vinho, mandou a Meumã, Bizta, Arbona, Bistar, Abactar, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os deveres do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Os sete príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. Sobre o que se deveria fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver cumprido o mandato do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã, na presença dos reis e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se vem parecer ao rei, promulgue da sua parte o edito real, e que se inscreva as leis dos persas e dos medes, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei deu em meio dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto aos mais importantes como aos menos importantes. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor de sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Bem, aqui nós vimos então o desdobramento do que aconteceu naquela festa. O rei, não satisfeito em expor a sua pompa, o seu reino e a sua glória, decidiu expor a sua esposa. E ele então ordena que os seus eunucos busquem a rainha Vasti, que estava dando uma festa para as mulheres em outro salão do palácio, e que trouxesse a sua esposa diante dos príncipes e dos poderosos, para que ela fosse exposta. Bem, alguns intérpretes entendem que não era somente um convite do rei a que ela comparecesse para ser apresentada aos nobres, mas que havia uma exposição da esposa. Havia uma exposição dela, e era comum naqueles períodos pedir que a esposa dançasse até seminua para os convidados, exibindo, mostrando a beleza daquela esposa e dizendo: ela é minha, ela pertence a mim. E Vasti é descrita aqui como uma mulher muito gloriosa, muito bonita, muito bela. E possivelmente havia alguma situação assim envolvida. A situação não iria apenas exibir ou mostrar a rainha do reino Medo-Persa àqueles visitantes, àqueles convidados,
mas ia expor vergonhosamente àquela mulher, o que ela recusou. Bem, o que Assuero pretendia naquela festa? Pretendia exibir a sua glória e exibir o seu controle, o seu poder. E ao tentar exibir a sua esposa, a humilhação e a uma exposição desnecessária, ele teve uma resposta que ele não gostou. A resposta de Vasti foi: eu não vou. Diga a ele que eu não vou. E eu gosto da forma gráfica que o pastor Emílio Garofalo escreve, e ele diz: olha, eu imagino os eunucos voltando e meio gagos, dizendo: Senhor, a dona Vasti, a rainha Vasti, disse que não vem. E aí aquele silêncio, e o que se ouve no salão é só o quê? Do rei. Como é possível que ela recuse a uma ordem minha? Como é possível que ela não apareça? Veja só que ironia. Este homem que é tão poderoso, não tinha poder sobre a sua própria esposa. Ele que controlava o mundo, que controlava o mundo poderoso da sua época, 127 províncias, não era capaz de fazer com que a sua esposa cumprisse uma ordem sua diante dos seus convidados. Na verdade, isso só mostra o que acontece com os ímpios e, de certo modo, com todos nós. Ninguém tem controle sobre tudo. Ninguém tem controle sobre as vontades, sobre os corações. Na verdade, Assuero não tinha controle nem sobre o seu próprio coração. Porque o seu coração foi tomado de ira, de rancor, de ressentimento pela sua esposa, mediante a recusa da sua esposa Vasti. A recusa de Vasti revelou a fraqueza do controle do rei. O rei não tinha tanto poder, o rei não tinha tanto controle, ele não podia mandar nas pessoas como ele pensava que mandava. Mostrou a fraqueza da lei para controlar os corações. A lei, ela é capaz de controlar, talvez de algum modo, controlar externamente, mas ela não é capaz de controlar os corações das pessoas. Decretos, decisões dos governos podem ser até obedecidos, mas eles não conseguem controlar o coração das pessoas. Isso ficou claro na recusa de Esther. Ele não governava nem o seu próprio coração, não governava o coração da sua esposa, e isso colocou em xeque se ele de fato governava, de fato, sobre os poderosos que estavam debaixo do seu domínio. Ele então pede o auxílio dos sábios. E mais uma vez, não como um sinal de humildade, mas como um sinal de fraqueza, de limitação humana, porque ele não sabia o que fazer. Ele estava entre a cruz e a espada. Ele estava numa encruzilhada. O que fazer? É a minha mulher, é a minha esposa, mas eu fui envergonhado diante dos meus convidados. Bem, vou consultar os sábios. E ele pede os sábios então para ajudá-lo nessa decisão. E os sábios então revelam na sua resposta a loucura que o poder pode fazer chegar aos homens em alguns momentos. Eles criaram uma lei para forçar o coração das pessoas à obediência. Criaram uma lei para forçar o coração das esposas aos seus maridos. Mas mais curioso desta lei é que eles estão criando uma lei sobre um princípio que já existe, mas tentando pela força da lei fazer que as esposas cumprissem um princípio bíblico básico de respeito pelo seu marido. Mas aqui nós precisamos também questionar as razões por que Vasti respondeu daquele modo àquele homem. Com certeza, este homem era um marido abusivo, como era comum de muitos reis ímpios. Talvez que já tenha submetido a sua esposa a frequentes humilhações. E a resposta dela, talvez naquele dia, foi só a gota d'água
para situações que já vinham acontecendo. O que acontece quando homens tentam controlar o coração dos outros? Quando homens tentam controlar o coração por imposições externas. Muitas vezes, ao invés de quebrantar o coração, aumenta a dureza, aumenta a resistência e faz com que chegue ao ponto de recusar a sua vontade, como foi o caso da rainha Vasti recusando o convite à chamada do rei. Bem, aqui nós precisamos pensar então sobre nós também, sobre os nossos corações. Como os nossos corações respondem a certas leis humanas, e se nós estamos, às vezes, atendendo a ordens descabidas de homens que, na verdade, não têm o temor do Senhor. Nós não estamos, de modo algum, aqui ensinando a rebelião contra a autoridade estabelecida. As Escrituras dizem que toda autoridade foi estabelecida por Deus. Nós temos o dever de sujeitar-nos à autoridade. Mas quando as autoridades nos ordenam coisas que são contrárias aos princípios estabelecidos pelo próprio Deus, então aí nós podemos desobedecer. Veja o que diz os apóstolos quando eles recebem chicoteadas, eles são proibidos de pregar o Evangelho. Pedro diz: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Certamente Vasti não tinha o temor do Senhor e a sua desobediência não foi por temor, mas nós somos levados a pensar de que se nossas obediências, muitas vezes, há questões que deveriam ser abandonadas, ou a nossa conivência com certos padrões da sociedade, simplesmente por medo de desobedecer ordens descabidas de líderes que não temem o Senhor. Mas aqui nós precisamos pensar, especialmente já que estamos procurando aplicar para nós, povo de Deus, nós temos que pensar onde o povo de Deus daquele período estava. Onde estava o povo, os israelitas, naquele contexto? Muitos que permaneceram em Suzã e certamente foram privados daquela festança por razões óbvias, né? É claro que eles não puderam entrar, mesmo que depois de um certo período ele abriu para que durante 7 dias, a festa fosse estendida para outros da população. Era uma festa mais comum, não somente a todos os nobres, mas aos demais. Mas certamente o povo havia sido privado. Aquele povo que havia sido assimilado pelo exílio, não voltaram para Jerusalém, mas não participavam plenamente da vida na casa da Pérsia. Porque não eram persas, eram estrangeiros naquele lugar. Eles assistiam à vida pela janela, uma vida da qual eles não podiam participar. Do mesmo modo, nós também, vivendo neste mundo, participamos deste mundo, da vida desse mundo, assistindo à vida pela janela, uma vida que nós não podemos e não devemos participar. E às vezes nós vamos ver por essa janela os desmandos e as decisões descabidas de governantes, de poderosos, que nós não podemos simplesmente concordar. Mas nós estamos nesse mundo e nós estamos sujeitos a situações como essas e vamos sofrer tantas vezes por causa de coisas que assim acontecem. Mas a gente sabe que Deus está no controle. A gente lê das Escrituras que Deus está no controle de todas as coisas. E o livro de Esther, como eu disse, Deus está agindo, mesmo que de forma não tão óbvia, Ele está agindo. Como Deus se comporta diante dos desmandos dos homens? Abram comigo o Salmo 2, verso 4. E depois Salmo 37, verso 3. O que diz a respeito de Deus em relação aos ímpios poderosos? Salmo 2, verso 4. Vamos ler juntos? Diz assim: aquele que está sentado nos céus se rirá
O Senhor zombará deles. A versão é diferente. Ah, leia aí para mim, né? Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Ri-se o Senhor. O Senhor que habita nos céus, ri-se daqueles que acham que tem o domínio sobre os povos, que tem o domínio sobre as pessoas, que negam ou que renegam a lei do Senhor e os princípios do Senhor e acham que tem o domínio. O Senhor ri deles. Salmo 37, verso 13, que diz: Salmo 37, verso 13. O Senhor ri desses ímpios. O Senhor, ao observar que está chegando os seus dias. E eu achei interessante a forma como o pastor Emílio termina esse capítulo. Porque o último tópico, na conclusão, ele diz, ele chama o leitor a rir um pouco dos poderes deste mundo. Rir com Deus. Olhemos para o que Deus faz aqui. Ao olhar para os poderes deste mundo, para a forma como os poderosos do mundo agem, especialmente contra o seu povo, e pensemos o que vai acontecer com eles. Qual será o fim deles? O que nós podemos concluir desse primeiro capítulo? Nós precisamos concluir que nós não devemos e nem podemos nos impressionar com os poderosos deste mundo. Os poderosos deste mundo e os poderes deste mundo passarão. Assim como nós vimos no livro de Apocalipse claramente revelado, dizendo: e os reinos do mundo se tornou do Senhor, e o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Os reinos do mundo passarão. Os reinos do mundo terão fim. Além disso, nós podemos concluir que eles de fato não têm nenhum domínio sobre as coisas. Não têm domínio sobre os homens e não têm domínio sobre os seus próprios corações. Quem pode dominar os corações dos homens? Ao ver, por exemplo, ele Assuero tomando uma decisão de ordenar que os homens ordenassem as suas esposas a serem obedientes a eles. Ele está tentando fazer pela força da lei que algo que deve ser feito pela força do amor seja feito pelas esposas. E a gente vê claramente que Deus controla os caminhos deste mundo e Deus controla os corações dos poderosos. Provérbios 21, verso 1, o que diz? Provérbios 21, verso 1. Pode ler? Assim é o coração dele, na mão do Senhor, este segundo seu querer o inclina. Como o ribeiro de água, assim é o coração do homem, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. O Senhor inclina para onde Ele quer. Então, os poderosos não têm domínios nem sobre seus próprios corações, quanto mais sobre o coração dos outros. Além disso, nós vimos que suas posses não podem garantir a permanência deles. As suas posses não significam nada diante daquele que governa sobre todos. Jesus fala sobre isso em Lucas, no capítulo 12, verso 15. A vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens, na abundância dos bens que ele possui. Então, de nada vale essa riqueza. Mas grandes reis gostam de mostrar a sua glória. Gostam de exibir a sua pompa, gostam de ostentar, gostam de festas, farras e ostentações. Eles gostam de mostrar que eles são gloriosos, que a glória que eles têm, às vezes, uma glória que de fato nem tem. Gostam também de mostrar a sua glória sendo tiranos sobre pessoas, estabelecendo ou ordenando coisas que não são corretas, que não são devidas, ou manipulando leis
para que as suas vontades sejam cumpridas. Naquele dia, Vasti perdeu o poder e todas as mulheres do reino ou do império foram ordenadas a obedecerem os seus maridos. Não tinha uma Bíblia, né? Para aprender princípios tão básicos, maridos, amem as suas esposas, esposas, sejam submissas aos seus maridos. Manipularam leis, forçaram situações para ter o controle do coração dos homens, mas não tem. Nesse contexto é importante nós lembrarmos de um outro rei. Este outro rei, segundo nos descreve um autor chamado David Strain, esse outro rei, cujo reinado é justo ao invés de ceder a caprichos, ou ao invés de ser caprichoso, cujos convites a nós são marcados por amor e não por luxúria, cujo anseio por poder, cujo anseio é por sua glória e não por poder. Um rei que não vê na sua noiva um instrumento para o seu autoengrandecimento, mas que se entrega por ela. Vocês devem saber de qual rei estou falando. O nome desse rei é Jesus, que ao contrário de Assuero, não quer ostentar a sua glória, mas ao manifestar a glória, ele visa revelar a glória do próprio Pai. E que trata a sua esposa com tanta ternura, que mesmo quando ela é infiel, ele a trata com amor, ternura, ainda que tenha que discipliná-la, mas ele continua amoroso. É sobre isso que nós queremos falar nesses dias. Sobre como o poder de Deus e as ações de Deus se diferem das ações e dos poderes deste mundo. E como nós, como povo de Deus, da mesma forma que o povo de Israel viveu no exílio, pôde experimentar a graça da providência divina guiando sua história, nós também podemos experimentar essa graça no dia a dia, nas nossas vidas. Sabendo que o nosso Rei, o soberano, domina sobre todas as coisas e ele está atento a tudo que está se passando na casa da Pérsia. A casa da Pérsia tem um rei, tem um dominador, mas o governador sobre todas as casas é também governador sobre a casa da Pérsia e manda em tudo. Ele é senhor de tudo isso aqui. Ele é senhor de todos os domínios da terra. Abraham Kuyper diz: não há nenhum centímetro da terra, do universo, da criação, em que Cristo não possa dizer: é meu. Tudo pertence a Ele. Com essa perspectiva, nós convidamos vocês a entrarem conosco nessa história. E a partir de amanhã, com aplicações e práticas que nós podemos trazer para as nossas vidas, enquanto nós somos exilados aqui nessa casa da Pérsia, aqui no mundo. Que Deus nos abençoe, nos ajude, para que nós aproveitemos bem esses dias. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus bendito, graças te rendemos por sua graça, misericórdia, amor e bondade, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos pela tua palavra, ó Deus, e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração durante esses dias que estaremos aqui. Que o Senhor nos quebrante, ó Pai, nos dirija, que o Senhor nos ajude, Senhor, a absorver tudo que está sendo ensinado, que o seu nome seja glorificado, ó Pai, através de nossas vidas. Nós rogamos, Pai, no nome santo de Jesus, e te agradecemos pela palavra do Senhor. Amém e amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Volta a palavra ao reverendo Bruno.